dia, bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Que bom que você está a postos nos ouvindo, não é mesmo? Estamos aqui para cumprimentar todos os nossos ouvintes. Alguns são muito assíduos ouvintes. Eu me lembro aqui do Fernando, lá de Junquerópolis, que sempre nos ouve, do seu Chico, lá da rua Padre José de Anchieta, que toda vez que eu passo ele fala: "Tô te ouvindo, eu tô sabendo o que você fala". Olha que bom, não é? Bem-vindo, bem-vindo o seu Chico e a dona Neuza, a esposa dele. Que Deus abençoe vocês e abençoe a todos aqueles outros que nos ouvem, que estão sempre atentos à palavra de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que ela é uma luz que ilumina o nosso caminho. Olha só, quem está com a Bíblia, quem está estudando todo dia, não está nas trevas, está iluminado, está acompanhado pelo Santo Espírito. Que bom que nós podemos estar assim, né? Estamos aqui hoje com o pastor Ivan, que voltou das férias, todo animado, agora está com o gás total. Renovado, né? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Começando o ano ao vivo, né? Depois das gravações que ficaram aí na transmissão da rádio. Eu estava em período de férias, a irmã Jô está em período de férias permanente, mas graças a Deus tivemos um período de descanso e agora estamos juntos de novo para buscarmos mais compreensão da palavra de Deus e crescermos juntos, segundo o propósito de Deus, para que tenhamos uma vida melhor, bem-sucedida, com novos horizontes, novas perspectivas para 2022. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma oração para iniciarmos o estudo das Sagradas Escrituras. Curve sua fronte, se você puder, e fique em silêncio para que nós possamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, louvamos o teu nome porque o Senhor nos despertou hoje com ânimo, com coragem, estamos na tua misericórdia, Senhor. Agradecemos por isso e estamos aqui para te pedir a companhia de teu Santo Espírito ao estudarmos a tua santa palavra. Que o Senhor acompanhe cada ouvinte nosso, cada familiar dele e dê muita sabedoria para conduzir as questões da sua família. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui num janeiro, né? Hoje já é 23 de janeiro. Como corre o tempo? Encerrando já o mês de janeiro, eu costumo falar que qualquer ano o presente de Papai Noel vai ser ovo de Páscoa, né? Para ganhar tempo. Porque vai tão rápido, né? Vai tão rápido. E nós estamos aqui, irmãos, querendo, assim, tratar hoje de um assunto muito importante. Como que Jesus tratou as pessoas medrosas? Será que ele teve algum fato especial, né, para os medrosos? Como lidar com medo, né? É algo que nós temos que aprender, e principalmente no período que nós estamos vivendo, iniciando o ano de 2022. Então vamos aprender de Jesus, aprender do nosso Senhor como lidar com o medo, né? E como utilizar aquilo que poderia nos trazer restrições, usar para o bem, né? Usar para o nosso bem. Deus tem a incrível capacidade, como diz José do Egito, de transformar qualquer maldição em bênção, né? Ele é capaz de pegar qualquer coisa que poderia nos atrapalhar, poderia ser um empecilho, um tropeço na nossa vida e usar aquela situação para o bem. E o medo está dentre estas questões
que Deus não era propósito dele que houvesse medo, mas já que há, ele utiliza para o bem. Que bom, né? Que bom que... eu me esqueci de cumprimentar os nossos assistentes da rede social. Bem-vindos, viu? Desculpe aí o atraso. Muito bem, mas veja bem, o medo é alguma coisa que veio do pecado, né, pastor? Sim, exatamente. O medo, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, o versículo 10. É a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. Gênesis capítulo 3 é o relato em que Deus revela a Moisés acerca da queda do homem no pecado. E o que foi o pecado naquele primeiro momento? Qual é o pecado original, como é assim chamado? O pecado original é não crer na palavra de Deus. A desobediência já é consequência disso. O que Deus disse no Éden para Adão e Eva é que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque este conhecimento seria passado a eles aos poucos, à medida que a maturidade vai sendo desenvolvida. O excesso de conhecimento sem maturidade é um prejuízo grande. E aí, Deus falou, olha, não coma, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão entrar num processo de morte. Na tradução nossa, na língua portuguesa, está certamente morrerás, mas o texto hebraico mostra a morte como um processo. Então, o texto hebraico ele faz uma redundância num gerúndio e ele fala assim, morrendo morrerás. Então, morrendo, nós estamos morrendo a cada dia e um dia nós morreremos de fato. E temos, graças a Deus, a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Mas esse processo da morte, ele começou por não crer na palavra de Deus, porque Deus já tinha alertado, já tinha falado. É que veio o inimigo de Deus, o adversário de Deus, conhecido como Satanás. A palavra Satã do hebraico quer dizer adversário. E veio o adversário de Deus e falou, não, você pode comer que isso não vai acontecer. E o que eles fizeram? Ao invés de falar, não, nós acreditamos na palavra de Deus, eles foram provar, eles foram tirar a dúvida. Então o pecado original é não crer na palavra de Deus. Se tivesse crido, nada teria acontecido diferente. A palavra de Satanás seria recusada e a vida continuaria normal. Mas eles duvidaram e ali foram testar. Ao provar do fruto, eles tiveram conhecimento sem maturidade. E quando a pessoa tem conhecimento sem maturidade, e principalmente o primeiro conhecimento que foi revelado a eles é que eles fizeram alguma coisa errada. Por isso que veio o medo, né? Por isso que veio o medo. E aí Deus, como era de costume, e eu acredito que seja costume de Deus até hoje, a Bíblia fala que ele vem falar conosco na viração do dia, naquele finalzinho de tarde, em que o sol baixou, ainda não entrou a noite, a viração do dia, Deus vem falar conosco, porque a Bíblia fala que Deus vem falar com o homem todos os dias nesse período. Ele foi falar com Adão e Eva, mas pela consciência do erro, o versículo 10 de Gênesis 3 fala que quando Deus chamou, eles se esconderam. E Deus faz uma pergunta, por que vocês se esconderam? Aí eles respondem, nós nos escondemos porque tivemos medo. E aí é a primeira vez que a palavra medo aparece. Então, o medo, ele vem originalmente da consciência do erro. A consciência de que eu cometi algo errado. Esta é a base primária do medo. Agora, como Deus utiliza todas as coisas para o bem, então ele utilizou essa sensação do medo, essa sensação do erro, para que o homem pudesse proteger-se a si mesmo, de si mesmo, no futuro.
E é isso que ele faz hoje conosco. O medo não é ideal de Deus, tanto que a Bíblia fala que o amor lança fora o medo, né? O amor é o quê? É a consciência que eu ofereci o meu melhor. Eu posso ter errado? Posso ter errado. Mas eu ofereci o meu melhor. Eu dei o meu melhor. E se errei, não foi de propósito. E Deus compreende as nossas limitações e as nossas fraquezas. Ele não quer que nós tenhamos medo, principalmente dele. É isso que ele está falando em Gênesis 3. Por que vocês se esconderam? A primeira coisa que Deus está falando é: quando der algo errado na sua vida, não se esconda. Venha falar comigo, eu vou entender. Deus quer que a gente receba Ele como assim, uma parte de amor, né? Que quando nós erramos, nós vamos lá para confessar o nosso erro e acertar o que nós pudermos, não é mesmo? Exatamente. O texto de 1 João 9: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça, faz parte desse contexto. Não tenham medo de mim. Seja um réu confesso, que você vai sair perdoado e livre. Então, é tão bom, não é, a gente ter... quando a gente erra e volta para a família, por exemplo, na família a gente se sente aconchegado, não é mesmo? Sim. Geralmente as pessoas se sentem aconchegadas na família, um lugar onde os erros são compreendidos e perdoados. E é isso que Deus quer fazer conosco. Exatamente. E ele, como eu já disse, utiliza essa sensação do medo para nos proteger. Porque, olha que interessante, a primeira coisa que o medo tira de nós é a paz. Uma pessoa com medo, ele não tem paz, ele não tem tranquilidade. E a Bíblia fala que a paz é o nosso árbitro da direção do Espírito Santo. Quando nós vamos fazer alguma coisa, e no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções e sentimentos, está pairando aquele medo que nos incomoda e que nos tira a paz, né? É o Espírito Santo falando: não faça. Né? É utilizando o medo para nos limitar, para nos proteger. Não faça que vai dar errado. Não faça que isso não vai dar certo. Quando o direcionamento daquilo que nós intencionamos fazer vem de Deus, aí nós sentimos tranquilidade, sentimos paz, e no amor de Deus, como diz a Bíblia, é lançado fora o medo. Por isso que o apóstolo São João fala de lançar fora o medo, né? Porque é muito bonito esse texto de São João, né? Eu admiro, lança fora o medo, né? É muito bom. E ele fala isso, né? Porque sendo um jovem discípulo, que depois se tornou apóstolo, quantos medos ele teve que jogar fora? Quantos medos ele teve que lidar na vida? Com o medo da insegurança, o medo do futuro, né? Um medo de perspectivas de situações que não eram concretas, não eram sólidas no seu tempo, assim como nós estamos vivendo isso hoje. Tantas inseguranças, tantos medos, tantas frustrações diante de situações que foram bloqueadas, que foram interrompidas nesse período de pandemia que estamos vivendo, né? Quantas pessoas com medo de contrair o vírus, com medo de tomar vacina, com medo da reação da vacina, né? Quantas pessoas estão com medo, né? Mas graças a Deus nós temos observado que, só fazendo uma parte, né, que a questão da vacinação tem dado um bom resultado, né? Nós aqui já tomamos, né, a vacina. A terceira dose. A irmã já tomou a terceira dose, e eu vou tomar a minha terceira dose. Se tiver uma quarta, uma quinta, uma sexta, eu vou tomar do mesmo jeito. Então, assim, nós, acima de tudo, temos que cumprir aquilo que é necessário dentro das questões humanas, mas acima de tudo temos que reconhecer que quem cuida de nós é Deus. E Deus, como diz o apóstolo Paulo agora, né, se Deus é por nós,
Quem será contra nós, né? Quem será contra nós? Então, isso nos dá um alívio no medo, não dá, irmã Jo? Dá, muito alívio. Por isso que é bom a gente estar em contato com a Bíblia, né? Porque a Bíblia vai dar um suporte pra gente, né? Vai nos manter tranquilos, mais tranquilos talvez, né? Não tão tranquilos, mas mais tranquilos. Mais tranquilos. E a intenção de Jesus, né, é nos trazer essa perspectiva de cura, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir uma música que fala a respeito disso, né? Me Cura, do Daniel Lidger. Esta música fala do que o ser humano precisa, de fato, cura, né? Nós precisamos ser curados dos nossos medos. O medo, que se torna fobia, ele pode ser utilizado, como é traduzido na Bíblia, como temor, né? Que a fobia levada para o temor, ela faz o quê? Ela faz com que nós sejamos cuidadosos, com que nós sejamos zelosos. Então esse medo nos protege. Agora, o medo da fobia, que leva à síndrome do pânico, né? Esse medo é extremamente prejudicial e ele nos restringe. Então nós temos que ter em Cristo um direcionamento para equilibrar o medo que nós sentimos entre a restrição e a proteção, né? E é isso que Jesus nos ensina, né? Um episódio que nós temos, né, que Jesus fala a respeito disso, é quando ele está dormindo no barco e há uma adversidade, há uma tempestade ali dentro daquela situação. É interessante esse fato, né? Ele foi relatado pelos 3 evangelhos, né? Sim. Está em São Mateus capítulo 8, verso acho que 25, por aí. Depois está em São Marcos capítulo 4 e em São Lucas 8 também. Eu gosto muito do relato de São Marcos, não sei, o pastor pode ler o que achar melhor. Olha, sempre que tem um texto correlato nos evangelhos, né? E nos evangelhos é uma expressão que a gente acostumou a dizer, né? Porque na verdade evangelho existe um só. Certo. O evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o evangelho é de Jesus Cristo. Agora, o evangelho de Jesus Cristo, quando nós temos o relato desse evangelho em mais de uma perspectiva, então o primeiro que nós temos que observar é Marcos, né? Porque Marcos, ele é o primeiro evangelho escrito. Certo, né? É o mais antigo, digamos. É o mais antigo. Apesar deles serem próximos, Marcos é o primeiro. Então, até por padrão da arqueologia, por padrão linguístico, por padrão histórico, sempre o documento mais antigo é aquele que vai ter mais valor, né? Então, não que os outros não tenham valor, claro que tem, tanto que são canônicos dentro da Bíblia, tem o seu valor e a sua importância, mas a perspectiva de Marcos sendo o primeiro, vamos dizer assim, ele é um evangelho mais puro, menos tendencioso, né? Mateus é muito judeu, né? Lucas, ele é bastante imparcial, mas ele é grego, ele mostra ali o alcance do evangelho fora da nação israelita, porque Lucas é grego. Agora Marcos, né? Marcos, além de ele viver naquele período, ele escreve o relato do que ele viu, sem ser tendencioso nem para os hebreus, nem para os helênicos, né? Então, a escrita mais antiga, né? Então, sempre que tem um texto correlato, é melhor, é preferível nós irmos para Marcos, né? Isso, então vamos usar Marcos agora. Marcos, capítulo 4. Esse Marcos, capítulo 4, os versos 35 em diante, né? A Bíblia diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, né? Passemos para o outro lado. Veja bem, quem convidou Jesus para ir no barco quem convidou os discípulos foi Jesus. Foi Jesus. Jesus faz o convite. Vamos para o outro lado? Aqui está muito tumultuado. E eu gosto dessa chamada de Jesus, porque é uma chamada para a vida.
Às vezes, quando nós estamos muito focados num ponto, quando nós estamos parados numa perspectiva, é preciso ir além. Vamos para o outro lado, vamos mudar de foco, vamos mudar de perspectiva, né? Vamos ampliar aquilo que nós já temos, vamos para o outro lado. É bom, né? É bom ir para o outro lado, né? É bom ir para o outro lado. Nesse sentido, Nesse sentido, E aqui, o verso 36, ele diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Os discípulos o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Que repreensão, né? Uma repreensão. Na minha versão aqui, ele está, Jesus falando: por que sois tão tímidos? Né? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. O que Jesus está colocando aqui? Primeiro, o convite de Jesus, como a irmã colocou: vamos para o outro lado, vamos ampliar os nossos horizontes, vamos mudar de perspectiva, vamos prosseguir na nossa caminhada. Nós não podemos ficar estáticos no conhecimento. Nós temos que ouvir, crescer, conhecer, praticar. E para praticar, nós temos muitas vezes que ir para outro lugar, para ir para o outro lado, para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Agora, o que Jesus está ensinando nesse episódio aqui é como lidar com o medo. Como lidar com o medo às tempestades da vida, como lidar com o medo às adversidades da vida, como lidar com o medo ao vento contrário, né? Como está no texto aqui, como lidar com medo quando a água sobe no barco. Existe um ditado popular que é um pouco diferente, né? Fala que quando a água bate nas nádegas, né? A pessoa tem medo, né? A questão o ditado popular usa uma outra palavra, né? Que eu não vou usar aqui, mas as pessoas entenderam. A questão é, no barco, Jesus está ensinando como lidar com as adversidades, como lidar com o medo e como em Cristo, pela palavra de Deus, é possível superar e vencer as adversidades. Como que isto é possível? O primeiro ponto é: controle seu medo. O medo, ele tem a tendência de tirar a racionalidade. E este é um problema muito sério. Porque no meio de uma adversidade, no meio de uma aflição, se você não agir de maneira racional, você pode piorar a situação. Você pode complicar a situação. Por exemplo, dentro de uma situação de trânsito, se uma pessoa está dirigindo e de repente aparece um animal ou uma pessoa se joga na frente do carro, se ele não tiver um bom reflexo, se ele não tiver um controle com relação ao medo, ao susto que ele está vivendo ali, ele pode piorar a situação. Ao invés de pisar no freio, ele pisa no acelerador. Então, ser racional é a primeira coisa que Jesus está ensinando aqui. Exatamente. É interessante, eu acho muito interessante esse relato, por causa da serenidade de Jesus. Como que pode dormir na tempestade? Você já dormiu na tempestade? Principalmente numa situação dessa. Barco não é o melhor lugar para dormir, né? Nem os transatlânticos que existem hoje, com estabilizadores, eles para uma pessoa fazer uma viagem de navio,
você toma medicamento para enjoo, porque mesmo com estabilizadores ele balança. Né? Agora, ele balança em mar calmo. Né? Imagina num momento de mar revolto, de vento, de tempestade, o balanço que tinha esse barco. Não é um balanço de um berço. Né? É um balanço que incomoda, é um balanço que agita. E Jesus está dormindo. Outro detalhe, dormindo e a água está entrando no barco. E ele não está se importando com isso. Ele não se importa com isso. Sabe, irmã Jo, o que me chama muita atenção nesse fato é que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender quando eu falo isso. Jesus não está se importando com as nossas adversidades. No sentido de que a adversidade em si, o problema em si, não incomoda Jesus. É banal para ele. É banal para ele. Né? Por que é banal para ele? Porque ele tem poder para resolver todas as coisas. Né? Então, ele não foca na adversidade, ele não foca no problema. O foco de Jesus não é o problema, o foco de Jesus somos nós. São os filhos, são os irmãos. Né? O foco de que observa uma situação em que, por exemplo, um acidente de carro. Num acidente de carro, é muito comum as pessoas fazerem como primeira pergunta, assim, amassou muito? Né? Em vez de perguntar, machucou alguém? Ao invés de perguntar, machucou alguém, como você está? Né? Como você está? Jesus tem essa perspectiva invertida. A primeira pergunta de Jesus é como você está? O que você está sentindo? Como esse problema, essa adversidade está te atingindo? Como ela está te afetando? Jesus não está preocupado com o problema. Ele preocupa conosco. Ele está preocupado com você. Com a maneira que você sente, com a maneira que você vive. Então, Jesus está dormindo no barco. A adversidade não incomoda Jesus. Agora, a grande questão desse texto é: o que acorda Jesus? O que acorda Jesus é a voz do discípulo. Exatamente. O vento, a tempestade, o balanço, a água. Nada acordou Jesus. Nada acordou Jesus. Problemas não mexem com Jesus. Problemas não mexem com ele. Agora, a sua voz clamando por ele, né, incomoda o coração dele e ele acorda na hora. Ele vem ao seu socorro, ele vem para estar ao seu lado. Na hora que o discípulo chama, e é engraçado que o discípulo chama já dando bronca. Né? Você não vê que nós vamos perecer? Não se importa com a gente, né? É curioso que a gente faz essa oração até hoje. Né? Muitas vezes nós passamos por situações de problemas e a gente faz na nossa oração fala: o senhor não está vendo? O senhor não está me vendo nessa situação? A gente ora dando bronca em Deus. Né, dando bronca em Jesus. Jesus simplesmente não responde. Ele não responde nada. Ele simplesmente, em primeiro lugar, ele vai tratar da adversidade. Por quê? Porque uma pessoa que ora dando bronca em Jesus já perdeu a racionalidade. Né? Então vamos trazer para o racional, né, e depois a gente conversa. Né? É mais ou menos assim. Né? Uma pessoa com fome, se você tentar ajudá-la, primeiro tem que alimentar. Porque ela não vai raciocinar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então vamos dar comida primeiro, depois a gente conversa. Né? É o que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus coloca olha, eu vou alimentar vocês. Eu vou resolver a circunstância, não que ela seja importante para mim. Ela não é importante para mim. Mas se eu não resolver isso, você não me ouve. Né? Então vamos resolver isso aqui. Ele resolve a situação. Ele manda o vento parar, a tempestade parar. Ele manda o mar se acalmar. E aí vem a surpresa dos discípulos, voltando à racionalidade, e eles começam a fazer um questionamento. Quem é esse homem? Então, esse fato é outra coisa interessante. Eles ficam com medo de Jesus depois. Ficam porque se ele é capaz de controlar
até os eventos naturais, né? O que ele vai fazer comigo? Né? Tem gente que é assim, tem medo do poder de Deus, do poder que cura, o poder que se manifesta de uma maneira agradável, o poder que vem para solucionar as questões adversas da sua vida. E a expressão de Jesus é: não tenha medo, eu sou capaz de resolver todas as coisas. Tudo vai dar certo, não se preocupe. Apenas se coloque nas mãos de Deus. Mas, em primeiro lugar, você precisa de cura. E aproveitando este momento com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook, qual a cura que você precisa para os medos desse 2022 que está apenas iniciando? Quais as curas emocionais, psicológicas, familiares, relacionais, sociais? Quais as curas que você precisa neste momento? Vamos ouvir a canção do Daniel Lidger. Coloque-se diante de Deus, deixe o Espírito Santo curar você. Coloque seus medos diante de Deus, sem medo de Deus, e deixe Ele cuidar de você. A minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me
Muito bem. Que nós possamos entregar as nossas ansiedades todas para Jesus, né? E Ele nos curar, não é mesmo? Ele está sempre pronto a nos curar, né? E nós devemos manter a confiança, não fazer como Adão e Eva ali no Éden, que diante do medo se esconderam de Deus. Não se escondam de Deus. Deus está pronto a estender a mão. Como Jesus mesmo disse, eu não estou aqui para julgar o mundo, eu estou aqui não para condenar o mundo, eu estou aqui para estender a mão. Eu vim para os doentes, para oferecer cura, para oferecer transformação, para transformar e oferecer qualidade de vida, porque é horrível viver com medo. É muito difícil, né? A pessoa fica num estado doentio mesmo, né? Não tem como, né? Eu já vi pessoas com síndrome do pânico, né? As pessoas com síndrome do pânico, por exemplo, que é uma doença diagnosticada hoje, um problema psicossomático diagnosticado hoje, e como é difícil lidar com essa situação. É como se a pessoa tivesse medo da sombra e ficasse tentando pular a sombra. Não vai dar certo, não vai conseguir. Medo de algo que está com você e te persegue. É muito complicado lidar com esta questão do medo. Como lidar com a questão do medo? Depositando a confiança em Deus, se voltando para Jesus, preenchendo a mente e o coração com o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus. E aí, voltando ao texto de Paulo, o amor lança fora o medo, né? O amor de Cristo, ele é suficientemente grande para preencher o espaço do medo. Então, as promessas na Bíblia são imensas, né? De que Jesus quer nos curar, quer nos apoiar, quer nos salvar do medo, né? Existem muitas promessas. Mas eu queria... tem um texto em Apocalipse 21, verso 8. Tem um texto curioso e acho que nós podemos falar sobre ele porque ele fala dos tímidos. Aqui diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então os tímidos, eles estão colocados entre mentirosos, piores pecadores, né? A timidez espiritual, a timidez da fé é um limitador muito grande no relacionamento com Deus. As pessoas são tímidas, né? Muitas vezes se sentem constrangidas pela família, pela sociedade ou pelos os seus próprios conceitos, né, pré-assumidos de princípios e valores pessoais, né? Às vezes as pessoas assumiram uma postura de afastamento de Deus tão grande que, como todos os familiares o veem assim, como toda a sociedade o vê dessa maneira, agora ele é tímido para conhecer mais de Deus. Ele é tímido para se aproximar de Deus. Um programa como esse que nós estamos fazendo, muitas pessoas não escutam um programa por timidez, né? Por vergonha de alguém da família ou algum conhecido, né? Perceber que ele está ouvindo o programa e falar: mas por que você está ouvindo isso? Tipo assim, a pessoa tem constrangimento de contar que ela gosta, que ela está interessada naquele assunto. E é esse tipo de timidez que João fala em Apocalipse, é este tipo de timidez que Jesus fala em Marcos 4. É a timidez que impede de você colocar a sua fé em ação.
de colocar a sua espiritualidade em prática. Aqui em Marcos capítulo 4, que é o texto que nós lemos a respeito de Jesus dormindo no barco e lidando com as adversidades, a pergunta de Jesus para os discípulos é: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tímidos? Por que Jesus faz essa pergunta? Parece estranho uma pergunta dessa no meio de um momento de adversidade. Por que vocês são tão tímidos? Por que Jesus faz essa pergunta? É só ver o que aconteceu em todo o capítulo 4, nos momentos anteriores. Quanto ele curou, né? O que Jesus está fazendo? Jesus ele passou um dia inteiro, né? Ele passou um dia inteiro explicando sobre fé. Como lidar com a fé, como aplicar a fé, como colocar a fé em prática. No capítulo 4 de Marcos, ele começa a sequência assim. Ele começa falando da parábola do semeador. E a parábola do semeador fala de fé. E muitas vezes a semente da fé cai em solo seco, cai em solo árido, cai em solo rígido, cai em solo infrutífero. E Jesus está falando: cuidado com a semente, cuidado com o seu solo, porque você não é a semente, você é o solo. Né? A semente é Jesus, a semente é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus não achar um solo fértil em você, ela não vai produzir, ela não vai germinar. Jesus explicou essa parábola do semeador. Depois ele fala a respeito da candeia. A parábola da candeia fala a respeito da timidez. Ele fala: ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Sempre no lugar exposto. Sempre num lugar exposto, num lugar alto, para iluminar o quanto mais. O que Jesus está falando aqui é: não pegue a luz que Jesus colocou em você e esconda. Não seja tímido para esconder a luz que brilha em você pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está falando aqui, falando de fé. Pratique a sua fé. Não se importe do outro achar que você é meio maluco, que você é meio estranho, né? A gente é estranho mesmo, cada um tem a sua estranheza, cada um tem a sua loucura. Não se preocupe com isso. Né? O que Jesus está falando é: ponha em prática a sua fé. Depois ele fala da parábola da semente, que o reino de Deus é como uma semente. E é muito interessante, o Gilberto Gil tem uma música, né, falando a respeito disso, que a nossa vida é como um grão, tem que morrer para germinar. Exatamente. Né? E no cristianismo é assim, né? Você tem que morrer para si mesmo e viver germinado por Cristo, pela palavra de Deus. Tem que morrer para germinar. Né? Depois ele fala da parábola do grão de mostarda, que tem o foco direto na fé. Né? E ele fala assim: olha, se você tiver fé, como um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você colocar em prática, tudo vai ser resolvido. Por quê? Porque quem vai fazer não é o tamanho da sua fé, é o poder de Deus, que não está limitado ao tamanho da sua fé. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em você. Ai, que lindo isso, né? Nossa. Então, Jesus está explicando sobre timidez e sobre fé. Não seja tímido, coloque em prática a sua fé. Ele passou o dia inteiro explicando isso. Depois ele chama os discípulos para quê? Para praticar. Ele sabia que ia acontecer isso, né? Sabia. Ele sabia que iria acontecer, ele chama os discípulos para colocar em prática. O que eu sempre falo: igreja não é lugar de adoração. Adoração envolve escolha, envolve prática da vida cristã. Nós vamos à igreja para crescer em conhecimento, para saber como lidar com as situações, para quando sair da igreja, adorarmos a Deus do lado de fora. Adorarmos na nossa vida. Né? Podemos contar para os outros o que nós aprendemos lá dentro. Né? E podemos viver
Viver aquilo, Podemos colocar em oração aquilo que nós desejamos diante de Deus, podemos orar pelos enfermos, podemos buscar mais conhecimento de Deus, podemos escolher o bem e desprezar o mal, porque isso que é maturidade segundo a Bíblia. Quando o dia a dia na vida nos oferece aquilo que é mal, aquilo que é contra Deus, nós rejeitamos, desprezamos o mal e escolhemos o bem. Tudo isso é adoração. Agora, na igreja, nós vamos aprender como fazer isso, né? E qual é realmente a vontade de Deus, qual é a verdade de Deus. Então, Jesus ele passa o dia inteiro ensinando sobre fé e como aplicar a fé. No momento em que os discípulos para usar a fé, eles não usam. Eles não usam e vão chamar Jesus, né? A situação dos discípulos com Jesus aqui, fazendo um paralelo, é a mesma situação de Moisés conduzindo o povo e se deparou com o mar. E ao invés dele resolver o problema, porque Deus já tinha dado poder para ele para resolver o problema, ele vai chamar Deus. Ele vai chamar Deus e fala: Deus, por que o Senhor... E ele dá uma bronca em Deus, né? Igual os discípulos com Jesus. Por que o Senhor trouxe a gente aqui? Né? Porque o mar está na frente, o exército do faraó está atrás, e a gente não tem para onde ir. Dos dois lados da montanha, então... Não tem para onde ir. Você já se sentiu num beco sem saída? Né? Não tem para onde ir. E aí a resposta de Deus para Moisés foi parecida com a resposta de Jesus para os discípulos. Jesus respondeu: por que sois tão tímidos? Lá em Gênesis, em Êxodo, Deus responde para Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Por que você clama a mim? Vai lá e resolve o problema. Vai lá e bate o bastão na água que eu vou abrir o mar. Mas coloque em prática a sua fé, coloque em prática o que eu ensinei, coloque em prática aquilo que você aprendeu. É o desenvolvimento da fé que soluciona todos os problemas. A carta do apóstolo João, a sua primeira carta, né? 1 João fala assim: é assim que nós vencemos o mundo, pela nossa fé. É assim que nós... É isto que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. É isso que o apóstolo João coloca. Só que se você não coloca a sua fé em prática, Jesus vem e pergunta: por que você é tímido? Agora, se você passar a vida inteira sem praticar a sua fé, por medo, por timidez, daí nós temos o texto de Apocalipse 21. Que é uma condenação. Que é uma condenação. Você pode até ter fé, mas você nunca colocou em prática, você nunca exerceu, você nunca mudou a sua perspectiva de vida, você nunca se permitiu ser transformado pelo Espírito Santo por causa da sua timidez e por causa do seu medo com relação à família, à sociedade e com relação aos seus próprios princípios e valores pessoais. E aí chega Apocalipse 21 e fala: os tímidos não herdarão. Porque nessa circunstância, né, a pessoa ficou reprimida, né, ficou sem se expor. Nessa circunstância não tem como, né, não tem como se relacionar com Deus. Porque se eu não me relaciono com Deus, como é que eu vou chegar à salvação? Né? Se eu não desenvolvo a minha fé, se eu não pratico a minha fé, e observe bem o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de fé que está muito além de uma determinada denominação ou instituição religiosa. Exerça a sua fé da maneira que você crê, da maneira que você aprendeu. Permita que o Espírito Santo te guie, te ofereça mais conhecimento, mais fortalecimento. Tenha certeza que em Cristo Jesus todos os seus problemas e adversidades serão resolvidos. Esse texto de Marcos 4, esse episódio da tempestade no barco, ele se conclui com uma frase muito interessante. Os discípulos perguntam: quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem? Se até as questões naturais obedecem a Jesus, está na hora da gente começar a obedecer também.
É uma conclusão razoável, né? Uma conclusão razoável. Se até o vento, se até o mar, se até a tempestade, se tudo que é da natureza obedece a Jesus porque Ele é o Senhor, está na hora da gente começar a obedecer também. O texto que eu citei, 1 João, capítulo 5, olha o que diz o texto aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Então, olha que nós temos à nossa disposição o melhor instrumento. Essa é a cura para o medo. Para o medo, o que nos cura é o Espírito Santo, não é chá de boldo. Né? Antigamente as pessoas queriam curar tudo com chá de boldo. Né? Não resolve. Né? Cada situação tem a sua cura específica. E a cura para o medo é a fé em Cristo Jesus. Obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos e colocar em prática, sem timidez, a fé que Deus colocou nas suas mãos, na sua mente, no seu coração. Amém, amém. Que lindo isso, muito bonita essa mensagem. Nós estamos finalizando mais uma vez o nosso programa neste domingo e vamos pedir então para o pastor Ivan fazer uma oração conosco para concluir. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de colocarmos nossas vidas em Tuas mãos. Nossas ansiedades, nossas aflições, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, e aqueles que verão, ouvirão essa mensagem posteriormente também. Que o Senhor conceda da Tua paz, que todos sejam confiantes em Ti e depositem esta confiança através da entrega de suas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor conceda a paz, que o Senhor retire o medo que restringe, o medo que incomoda e transforme no medo que protege, no medo curador, no medo que é lançado fora, aquilo que é mal, pelo amor que o Senhor tem por nós. Amém. Que o Senhor nos dê da Tua paz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que as nossas vidas estejam em Tuas mãos e que todos tenham uma excelente semana guiada pelo Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo e guardado pelos Teus anjos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e que a paz de Cristo acompanhe vocês a cada dia. Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.